você abra sua Bíblia comigo, no capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o versículo de número 25, ou 24, digo. Eu abraço a todos os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, e entre esses eu quero aqui identificar o meu amigo Macedo e a minha amiga Dora, que Deus abençoe grandemente. Quando cheguei em Goiás, aqui em Anápolis e aqui na Formosa, essa região, o primeiro culto que nós fizemos foi ali na casa da nossa querida irmã Dora e do irmão Macedo. E olha que coisa boa, ela abriu a porta para receber Jesus ali, o culto que nós estamos oferecendo a Jesus, e olha o que se tornou aí, muitas almas para Jesus. Deus abençoe vocês, essas coisas estão na memória do Senhor. Olha, diz assim: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, ou em favor de vocês, façam isso em memória, façam isso, pronto, façam isso em memória de mim. Aí, ele disse de novo, da mesma forma, pois, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Glória a Deus. Só até aí. Pode sentar. Como o pastor já avisou, quinta-feira nós estamos aqui, se Deus quiser, para adorar o Senhor Jesus, juntamente com vocês e trazendo o evangelista Rafael, um menino muito usado por Deus, muito crente, e que Deus tem levantado lá no estado da Bahia, São Paulo, e Deus tem usado ele tremendamente. Eu louvo a Deus que em meio a tanta apostasia, descrença, desânimo na vida de muitos crentes, tem alguns remanescentes que Deus está levantando com muito poder, com muita graça, entendendo que eles são ferramentas de Deus nessa última hora, para resgatar almas, para edificar vidas para Jesus. E esse Rafael é um desses. Irmãos, esse texto aqui é bastante conhecido, tá? Quem participa da Santa Ceia, geralmente, né, ele é lido esse texto, pois é um texto base, é um texto básico, que realmente tem tudo a ver com este momento, né, da Santa Ceia, que nos traz a memória a morte de Jesus Cristo, ou seja, o sofrimento de Jesus Cristo, a sua morte e também a ressurreição, e também a esperança da sua vinda. Amém? Então, a Santa Ceia está relacionada à nossa vida no passado, no sentido de que ela nos libertou, o sangue nos libertou. O sangue nos libertou do nosso pecado, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue era impossível a nossa redenção. Então, a redenção dos nossos pecados, das nossas vidas, custou o sangue. Então, tem a ver com o nosso passado. Tem a ver com o nosso presente, porque Ele vive e Ele está presente em nosso meio. Amém? E tem a ver com o nosso futuro, porque Ele diz que vem nos buscar. E nossa esperança é ir morar com Ele um dia. Então, a Santa Ceia é maravilhosa. É maravilhosa. Esse momento é um momento de muita reflexão. E esse versículo aqui, ele me chama muito a atenção, quando Paulo está dizendo que devemos, ao participar do pão e beber o cálice, precisamos fazer isso em memória de Cristo, em memória de mim, ou seja, em memória de Jesus. Em memória de Jesus. E é interessante isso que ele diz assim: todas as vezes que beberdes, ou sempre que beberdes, sempre que vocês forem fazer isso, se lembrem. Ou seja, a Santa Ceia não é um ato isolado, não. Isso tem que fazer sempre. Todas as vezes nós precisamos fazer. E todas as vezes que tivermos participando, ou que formos participar da Santa Ceia, precisamos lembrar, né,
trazer à memória muitas coisas que diz respeito a esses dois elementos, pão representando o corpo e o sangue, representando a vida, o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, derramado na cruz por nossos pecados. Aí você pode dizer assim, mas é possível, pastor, alguém esquecer, não trazer à memória essas coisas, o sofrimento, o túmulo vazio? É possível alguém não trazer à memória a morte, o sofrimento, a coroa e tantas outras coisas que Jesus viveu e padeceu por mim? Será que é possível alguém não guardar isso na memória? Olha, nós sabemos que era para não ser, podia ser, dizer assim, que podia ser impossível, ou que não era possível alguém não esquecer de alguma coisa. Mas, por incrível que pareça, tem gente que esquece. Tem gente que não traz a memória, que a sua memória parece que não gravou. Nós temos aí uma memória de curto prazo e nós temos uma memória de longo prazo. Na memória de curto prazo, o mínimo que se pode guardar é uma questão de 2 a 3 segundos. Rapidinho desaparece. E com a capacidade de armazenar nesses 2 ou 3 segundos, 5 itens. Os 5 itens são ali. Mas a memória de longo prazo, não. Ela, desde o dia da nossa infância, desde o início até o final, ela vem armazenando todas as memórias, estão dentro dessa de longo prazo. E, por incrível que pareça, dentro dessa memória de longo prazo, onde se armazena todos os acontecimentos e lembranças, tem pessoas que não conseguem mais lembrar, que não traz mais essa memória. Você pode dizer, isso é ridículo. Alguém não lembrar das coisas que Jesus fez por ele, não lembrar de onde Jesus tirou, o que Jesus fez para ele estar aqui. Por incrível que pareça, tem gente que esqueceu. Tem gente que não traz à memória isso, não está mais na memória. Por quê, pastor? Porque as pessoas, elas conseguem colocar como justificativa a isso, a não guardar, a não registrar isso, não ter isso registrado na vida, eles colocam como justificativa as dificuldades da vida. Eles colocam como justificativa as aflições da vida, os problemas da vida, as crises financeiras, a crise profissional, a crise espiritual, meu desânimo, a crise psicológica, eu tenho problemas mentais sérios, a crise emocional, e bota um monte de justificativa, tentando justificar porque às vezes esquece de adorar a Deus, esquece de vir servir a Deus, esquece do que representa pão e vinho no dia da Santa Ceia, esquece de toda a obra redentora do Calvário. Tento justificar, mas eu não consigo entender isso como justificativa e não aceito. E não aceito. Sabe por que eu não aceito? Essa falta de amor, essa indiferença quanto à obra, quanto a Jesus, quanto à sua morte, quanto aos benefícios, eu não aceito essa indiferença. Por quê, pastor? Me explica. Por que eu não aceito? Porque a maior prova de amor, que Cristo nos deu, a prova que Ele nos amou, não foi dado em uma zona de conforto, foi em cima de uma cruz. Foi quando estava com coroa de espinho, foi quando estava com pregos nos pés e nas mãos, foi quando batiam na sua face, foi quando cuspiam no seu rosto, era quando zombavam dele, era quando açoitaram, era quando carregavam uma cruz. E dentro deste cenário de tristeza, de humilhação, de desonra, de um sofrimento incalculável, ninguém consegue calcular o tamanho disso, a dor disso, e foi dentro deste cenário que Ele me amou, que Ele te amou, que Ele disse assim, eu não desisto dele, eu morro, eu sofro por Ele. Como? Ele poderia não trazer à memória nada, dizendo assim, não, eu sofri demais, depois não quero nem saber disso. Agora as pessoas com qualquer coisa esquecem. Aí fica dizendo que é isso. Não. Não. Se fosse olhar para isso, Jesus não teria me amado, Jesus não teria me feito salvo, não tinha
aceitado o plano de Deus para a nossa vida e para que hoje nós pudéssemos sermos salvos. Amém? Mas como, pastor, posso esquecer? Pode. Trazer à memória o quê? Eu queria que você pudesse trazer à memória hoje aqui algumas coisas que você precisa trazer à memória. Quando você fizer isso, você faça isso em memória de mim. Primeiro isso, por que em memória de mim? Porque os judeus, aqueles seguidores e a tradição judaica, tinha como memória, até então, até ali, pastor Lindomar, o sacrifício lá do capítulo 12 de Êxodo, o cordeiro lá do Êxodo, cordeiro sem mancha, o cordeiro de 1 ano, o cordeiro que foi morto para que cada família pudesse comer, espargisse o sangue lá na porta, e assim por diante. Então eles tinham na memória esse cordeiro físico, esse cordeiro animal, que não era Cristo até então. Então Jesus está dizendo assim, a partir do momento que vocês comerem agora este pão e beber este cálice, vocês não vão trazer mais a memória aquele cordeiro não, agora a memória é eu, vocês vão trazer a memória de mim. Vocês vão trazer agora a mente de vocês, a memória de vocês não vai estar mais no cordeiro pascual, no capítulo 12 de Êxodo, não vai estar mais, não. Façam isso agora em memória de mim. Porque aquele cordeiro pascual que Moisés exigiu, que Moisés mandou, que as famílias matassem, espargissem o sangue, comessem a carne com ervas amargas e prosseguissem, aquele cordeiro apontava para mim. Aquele era o cordeiro que estava apontando para mim. E a diferença entre aquele cordeiro e eu, aleluia, é que aquele cordeiro trazia apenas uma libertação física. Não, eu estou trazendo, eu como novo cordeiro agora, que tira o pecado do mundo, eu trago libertação plena, da alma, do espírito e do corpo. Ele estava dizendo, olha, aquele cordeiro, que vocês lembram daquele cordeiro? Mas aquele cordeiro foi só para libertar uma nação, o povo dos hebreus que estava sob o domínio. Não, eu agora como esse novo cordeiro, aleluia, o meu sangue e a minha morte é para libertar todos os homens da face da terra, povos, línguas e nações. Ele estava dizendo, olha, vocês, tudo bem que vocês estão lembrando daquele, estão trazendo memória o sacrifício antigo, lá do capítulo 12, o pascual, mas eu quero dizer que aquele sacrifício foi um sacrifício momentâneo, passageiro. Não, eu sou o cordeiro, aleluia, e a obra que eu faço agora é para sempre. Não vai precisar repetir as mesmas coisas, não vai precisar matar um cordeiro todo ano, porque eu vou me entregar, e eu farei isso uma vez por todas. Eu sou o cordeiro que vai resolver tudo em todos e para sempre. Então ele está dizendo para os discípulos, quero que vocês estejam, é uma nova realidade agora. Aqui não é mais o filho da cabra ou o filho da ovelha, agora é o filho de Deus. Eu sou o cordeiro que vai resolver não só a questão da libertação física, mas a libertação da alma e do espírito. Eu sou o cordeiro, aleluia, que vai derramar o sangue. Com este sangue eu vou comprar raças, tribos, línguas e povos, e farei deles reis e sacerdotes. Era isso que Jesus estava dizendo para eles trazer a memória. Tudo bem, mas como eu posso esquecer, aleluia, daquele que não esqueceu de mim, ainda nos meus pecados, ainda mergulhado nos meus erros, no caos de uma vida miserável sem Deus, e mesmo assim ele não esqueceu. Como eu posso esquecer aquele que não esqueceu de mim, e que não esquece de mim nos momentos mais difíceis, quando eu estou doente, quando ninguém quer nada comigo, quando a sociedade me abandona, quando as pessoas não me entendem, quando eu tenho minhas dificuldades e limitações, os pais esquecem, os amigos esquecem, e outros tantos esquecem, muitas vezes até o pastor, mas ele não esquece.
Isaías 49, versículo de número 15. Pode a mulher esquecer do filho que cria, do filho do seu ventre. Todavia, se essa esquecer, eu não esquecerei de ti, porque nas minhas mãos eu tenho gravado o teu nome. Como eu posso esquecer daquele que, ainda que a mãe desampare, o pai me abandone, todos me deixem, ele ainda está dizendo: eu não esqueço de você, eu amo você, você é importante para mim, eu tenho que trazer isso na minha memória, porque só Ele pode amar assim, só Ele pode amar assim. Aleluia. Não tem como esquecer. Isso tem que estar vivo na nossa memória. Isso tem que estar vivo na nossa memória e memória dele, porque só ele pode fazer desta forma, porque só ele consegue entender o ser humano desse jeito. Levante a mão para o céu e diga glória a Deus. Como eu posso esquecer? Como eu posso apagar da minha memória aquele que nunca esqueceu e nunca esquece de mim? Sob ergue a chai do cuandaché. Aleluia! Preste atenção. Lá no capítulo 8 de Gênesis, Deus manda um dilúvio. E esse dilúvio é tão grande, é tão prolongado, que Noé e a sua família passam cerca de 1 ano e 17 dias confinados dentro de uma arca. E quando a gente chega no capítulo 8, quando as águas do dilúvio começam a baixarem, quando as águas começam a diminuir lentamente, aleluia, a Bíblia diz que Deus, no capítulo 8, versículo 1, e lembrou-se Deus de Noé. Como eu posso esquecer daquele que, mesmo quando eu estou confinado das minhas tristezas e angústia, Ele lembra de mim? Como eu posso esquecer, Rosa Dias, daquele que mesmo quando os dilúvios da vida, das dificuldades, das aflições me açoitam, querem me mergulhar, querem me levar para o fundo do poço, Ele assim, ainda assim, Ele não esquece de mim. E lembrou-se Deus de Noé. Eu preciso trazer isso à memória, guardar isso na memória. Posso estar vivendo confinado em meio às lutas, confinados pelos cárceres da vida, pelas dificuldades da vida, pelos dilúvios da vida que me açoitam, que querem me afundar. Mas Ele está dizendo assim: ô Noé Francisco Nascimento, ô Noé Lindomar, ô Noé Mateus Eduardo, ô Noé Frazão, eu estou lembrando de você. E lembrou-se Deus de Noé. Levante a mão para o alto. Deus está lembrando de você nesta manhã. Deus não te esqueceu. O dilúvio pode estar soprando, as águas podem estar muito altas, quem sabe até querendo ameaçar a arca da tua família e da tua fé. Mas se lembre, Deus não esqueceu de você. Chabradaço, canta labassurianda labaçu. Como pode? Não tem luta, não tem dificuldade, não tem aflição. Nada pode apagar essa realidade da nossa memória. Não existe justificativa, porque o que Ele fez é muito grande. Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu sangue, Ele abriu mão de ser Deus, Ele deixou a sua glória, Ele simplesmente deixou de ser Deus em espírito e chegou e veio a esse mundo, se tornou Deus e homem ao mesmo tempo, a fim de fazer algo pela minha vida. Como eu posso esquecer disso? E quando a gente chega em 1 Samuel, capítulo 1, versículo número 18 a 28, por ali, 23, nós encontramos uma Ana amargurada, angustiada, todo ano subindo para Siló para oferecer adoração a Deus. Dizem alguns, eu não sei, que foram quase 25 anos, eu não sei.
Mas não importa o tempo. Eu sei que ela subia para Siló todo ano com seu marido para oferecer sacrifício, com a alma angustiada. Ela tinha um problema de esterilidade, ela era estéril, uma esterilidade crônica. Ela não podia dar filho. O Todo-Poderoso fechou a madre dela, segundo a expressão dela. E dentro desse contexto de crítica, de amargura, de abandono, de não conseguir o seu objetivo, a Bíblia diz que Deus um dia lembrou de Ana. Lembrou de Ana e abriu as portas, deu a vitória, deu o filho tão esperado, resolveu o problema dela. Como eu posso esquecer daquele que me pegou na esterilidade do pecado, quando eu não produzia nada, quando eu não servia, eu era um inútil na vida, e Ele agora fez com que me deu saúde, para que eu pudesse gerar, dar frutos. Como eu posso esquecer dele que lembrou de mim, quando eu era um infrutífero? Fazem isso em memória de mim. Como eu posso apagar da minha memória aquele que me amou até o fim? Aquele que sofreu o abandono, aquele que derramou gotas de sangue, quando o seu suor se misturava com sangue, quando na sua pior agonia do Getsemane, quando eu disse, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Como eu posso esquecer que, sentindo o peso dos meus pecados, e alguém que estava sentindo o peso dos meus pecados, pagando por um preço que ele, por uma conta que ele não devia. Como eu posso esquecer de alguém que creditou na sua conta a minha culpa, o meu pecado? Como eu posso esquecer? A conta era minha. A culpa era minha, mas ele creditou na conta dele. É como se ele dissesse, esse débito é meu, coloque na minha conta, eu vou pagar. Como eu posso esquecer de alguém que, mesmo com essas aflições, com essas dores, com esses abandonos, com esse pedido que não foi aceito, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas o pai fica em silêncio, diz para nada. Como eu posso esquecer de alguém que me amou a esse ponto de sofrer tudo isso, mas dizendo assim, eu te amo, Francisco Nascimento, eu sofro, estou rasgando aqui, suor misturando com sangue, mas eu te amo, Maria, eu te amo, João, eu te amo, Pedro, eu te amo, você é meu, eu tenho um carinho especial por você, e ele me amou até o fim. E bem que ele podia pedir um bocado de anjo e dizer assim, anjos, entre aqui na minha defesa, destrua todo mundo aqui, mas não, ele me amou até o fim, porque esse era o propósito do Pai, amar a minha vida, amar a sua vida. Por isso João 3,16, versículo 3,16 responde isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, aleluia, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele vai até o fim, porque ele está dizendo, eu vou para dar vida eterna para ele. Ele vai até o fim, eu vou para salvar ele do inferno. Eu vou até o fim, eu amo ele até o fim, porque eu quero ver ele no céu, eu quero ver ele me adorando, eu quero ver ele me servindo, eu quero ver ele sendo participante da minha própria glória. Eu estou fazendo isso porque eu quero morar dentro dele, porque eu quero que ele seja a minha morada, porque eu quero que ele seja o meu santuário, a minha casa favorita. Levante a mão para o céu, você não está entendendo nada, você não entendeu nada não. Levante as mãos para o céu. Como eu posso esquecer, como eu posso apagar da minha memória aquele que me amou tanto e foi até o fim, carregando uma cruz, sendo espancado,
sendo coroado de espinho, sofrendo as piores humilhações, mas ele foi até o fim. Isso está na minha memória. Cada vez que eu quero desistir, a minha memória diz: você não pode desistir, lembra que ele te amou até o fim. Quando a minha memória quer esquecer, as lutas querem fazer eu esquecer do que ele fez por mim, ele diz, a memória reativa diz: você não pode esquecer que ele te amou até o fim. Só se tiver com problema de memória muito sério para não lembrar disso. Só se tiver com a memória adoecida a ponto de, não, você não tem mais nada aqui. Agora não me venha dizer que você desviou por causa das aflições. Não venha me dizer que você está triste com a igreja, não exerce mais seu ministério por conta das lutas. Não. A justificativa disso é memória esquecida, memória adormecida, memória desativada. Porque eu posso estar passando a luta que for, eu posso estar passando os problemas que forem, e por maiores que sejam. Mas quando eu penso em fraquejar, quando eu penso em murmurar, logo me vem a memória, aleluia. Ele sofreu, ele foi espancado, ele chegou a morrer e não murmurou, mas me amou até o fim. Isso para mim é um reforço positivo. Isso para mim é uma força que me coloca para cima. Isso me reativa, isso me aviva, isso me renova. E eu começo a prosseguir. E eu dou um tchau para as aflições. Eu dou um tchauzinho para as aflições e digo, eu estou prosseguindo. Porque a minha memória fez lembrar que ele sofreu mais do que isso e foi até o fim. Levante a mão para o céu e diga, eu não esqueço. Diga, eu não esqueço. Diga, os problemas, as aflições, as lutas, as minhas frustrações como ser humano não vão me fazer esquecer daquilo que ele fez por mim, do amor que ele me amou. Amou até o fim. Amou até morrer. Por isso que me dá um desânimo quando eu vejo o crente desistindo de Jesus, de amar a obra, de amar a Jesus, por umas coisinhas. Falta de dinheiro. Oh, irmão. Isso é justificativa? Que meu marido não me dá atenção. É justificativa? Porque as pessoas não reconhecem o meu trabalho. Isso é justificativa? Eu posso até, por um momento, tentar não lembrar diante dessas aflições, esquecer, mas logo o Espírito Santo reativa e diz, logo o Espírito Santo reativa e diz, ei, rapaz, você não está lembrado, não? Que ele sofreu muito mais do que isso. E ele não sofreu como Deus, não, ele sofreu como ser humano, como humano. Dá para você ficar feliz nesta manhã e trazer à memória tudo o que ele é, o que ele fez e o que ele ainda vai fazer pela sua vida. Traga isso à memória. Aleluia. As pessoas têm uma facilidade de esquecer. Pastor, será que eu estou esquecendo de Jesus? Eu não sei você, mas tem muita gente que já esqueceu de Jesus. E com coisas que aparentemente são legais. Tem gente que o trabalho já tomou toda a sua vida, todo o seu tempo, que ele esqueceu que ele foi chamado para adorar, que ele esqueceu que foi chamado para servir, que ele esqueceu que foi chamado para dar fruto, que ele esqueceu que foi chamado para ser um adorador, e alguém que estivesse aqui fazendo o reino crescer, ele esquece disso.
Tem gente que já ganhou tanto dinheiro que agora esquece que ele foi o chamado, que ele tem um ministério. Deus honrou, Deus acrescentou, ele simplesmente isso fez com que acontece nele uma amnésia, que ele não lembra mais do propósito de Deus para a sua vida, por que ele foi salvo, por que Jesus derramou o sangue, por que Jesus morreu, por que Jesus vem buscar. Ele não se lembra mais disso por conta dessas questões. Exemplo fácil, no capítulo 1 de Lucas, capítulo 2 de Lucas, versículo 43. Todo ano José subia, vinha lá da Galiléia, subia para a Judéia para as festas anuais que havia em Jerusalém, pastor. E nessa época Jesus tinha 12 aninhos. E ele subiu para lá. Quando chega lá, Jesus vai para o templo ensinar os doutores. E Maria e José ficaram tão preocupados com a festa, porque a festa era bonita. Ficaram tão preocupados com a multidão, ficaram ali tão inteirados, dando uma atenção tão profunda à multidão e à festa, que esqueceram dele. Aí vai todo mundo para casa, ei, que festa boa, você viu, rapaz? Rapaz, festa foi maravilhosa. Você viu o banquete, você viu quantas coisas deliciosas. Aí no caminho, peraí. Oxe. Esquecemos do menino. Esquecemos de Jesus. A gente está só envolvido no meio dessa multidão de coisas, nessas festando tudo, nesses banquetes para aqui, para acolá. É passeio, vai e volta. Oh, irmão. Que já esqueceu Jesus. Maria foi 3 dias. Tem gente que já tem 3 anos. Meses. Décadas. Aleluia. Mas de novo, Rodrigo, vamos trazer à memória aquele que nunca esqueceu e nunca esquece da gente. Esquece com coisa pouca, com coisa mínima. Estamos esquecendo Jesus. Pastor, não vou hoje não, porque chegou um amigo lá em casa. Pastor, não vou hoje não, porque a minha cabeça está doendo. Pastor, não dá tempo ir lá não, porque você sabe como é que é, né? Eu preciso sair, tá bom. E aí fico dizendo, não, eu nunca esqueci Jesus. Jesus está sendo sempre substituído e esquecido por coisas mínimas que não são significativas, que não têm o valor que realmente tem lembrar e viver para Jesus. Fique de pé, eu quero orar por você agorinha. Aleluia. Como eu posso esquecer da cachoeira? Como eu posso não trazer à memória a cruz? A cruz para os crentes superficiais é masoquismo. É uma ofensa à crença dos nossos dias. Cruz, falar em cruz para os crentes dos nossos dias, meu irmão. Eita, pastor velho ultrapassado, vai se reciclar, rapaz. Vai se reciclar você que esqueceu o que é que significa a cruz. Vai se reciclar você que não tem lembrança do que a cruz representa, o significado da cruz para o salvo, para o crente salvo que vai morar no céu. A cultura dos dias de Paulo era assim: cruz é loucura. Cruz é maldição. Cruz é a pior execução que um ser humano pode ser executado. Pode ser o maior agente de execução. O pior de todos é a cruz. Na visão superficial. Mas na visão espiritual que Paulo mostra para a gente, a cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus.
é o poder que renova, é o poder que batiza, é o poder que transforma, é o poder que regenera, é o poder que levanta, é o poder que sustenta, é o poder que abençoa, é o poder que leva-nos à presença e à intimidade, é o poder que nos aviva, é o poder que nos faz diferente, é o poder que nos faz unir a Cristo mesmo com a cruz das aflições. A cruz para os crentes superficiais é sinônimo de fracasso e derrota. Para os crentes espirituais, cruz é sinônimo de vitória, é sinônimo de triunfo. Eu não conhecia a salvação se não fosse através da cruz. Eu não conhecia Deus se não fosse através da cruz. Eu não teria o perdão dos meus pecados se não fosse justiça de Deus hoje, se não fosse através da cruz. Traga isso à sua memória. Cada vez que o sofrimento chegar, cada vez que a cruz das aflições chegar, lembre-se que foi na cruz, aleluia, que surgiu o brado da vitória. Foi da cruz que surgiu o brado da libertação. Foi da cruz que surgiu o grito de reconciliação do mundo com Deus. Aleluia. Mas cruz para uma geração de crentes que tem por aí, vou mudar de igreja, porque a cruz, aqui é só cruz, é só sofrimento, é só luta. Vou para ali, vou para acolá, fugindo da cruz, fugindo do desafio da cruz, aleluia. Mas para o crente que conhece o significado, que traz na memória o verdadeiro significado da cruz, ele está dizendo: cruz é o lugar que me aproxima do céu, cruz é o lugar que me faz ser íntimo de Deus, cruz é o lugar que me faz parecido com Jesus, cruz é o lugar que me torna imitador de Cristo, cruz é o lugar aonde eu posso ver Ele dizer para mim: Pai, está tudo consumado. Cruz é o lugar de consumação, é o lugar onde tudo se resolveu na minha vida, porque eu posso esquecer da cruz. Jesus dá tanto significado para isso que ele fala em Lucas capítulo 14, 22 até o 30, do 14 até o versículo número 22 a seguir, o 37, ele dá tanto significado para isso que ele diz assim: ei, se você quiser ser meu discípulo, se você quiser ser o meu seguidor, se você quer aprender comigo, quer andar junto comigo, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Aleluia. Sabe por que é que nós estamos aqui sentindo a presença? Tudo aconteceu lá na cruz. O púlpito e o altar, aonde se revelou o grande amor de Deus, não foi um púlpito com luz azul, com neon. Não foi palco com neon, com estrelas, não. O palco aonde se revelou o maior amor de Deus pelo homem chama-se a cruz. A cruz, a cruz, a cruz. Foi no sofrimento que o amor de Deus se revelou a mim. Por que é que eu vou desistir agora de amá-lo pelos sofrimentos da vida? Levante as mãos para o céu e veja a cruz hoje de uma forma diferente. Traga à memória
Uma cruz aonde a libertação aconteceu. A cruz aonde o brado da salvação aconteceu. A cruz foi o lugar aonde a maior revelação, a maior expressão de amor saiu da cruz. Foi de lá. Aleluia. Então adore a Ele nessa noite. Traga memória. Faça isso em memória de mim. Não esqueça do que eu fiz por você. Não esqueça do que eu sou para você. Não esqueça do propósito que eu tenho com você. Não esqueça porque você foi salvo, porque eu te salvei. Vou pedir que você feche os seus olhos e com mãos levantadas. Eu sei que a sua memória tem gravado essas lembranças, mas muitas vezes, por alguns momentos, a gente esquece dessas lembranças. Mas eu queria que você trouxesse a memória. Faça isso em memória dele, por ele e para ele. Faça isso. Traga a memória a razão do seu sofrimento, a razão dele deixar a sua própria glória, o motivo por que ele se torna homem, a razão por que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a razão por que ele disse: se vocês me amarem e amar os meus mandamentos, nós viremos para vocês e faremos em vocês morada. Traga memória o porquê dessas atitudes, atitudes de amor que provam o amor, a importância que você é para Ele. Traga memória agora, faça tudo em memória dele. Quando você estiver fazendo alguma coisa aqui, faça em memória dele. Como ele viveu, como ele ensinou, como ele praticou. Cada vez que eu tento entristecer, que a tristeza quer bater meu coração, eu trago a memória o que ele fez por mim. Eu morri 3 vezes, irmão. Agora eu estou ótimo, agora eu estou bom. Primeira vez o médico diz: você morreu. Aí ele foi lá e me deu vida. A segunda vez o médico diz: ele morreu. E ele foi lá e me deu vida. A terceira vez a Covid disse: ele morreu. E Jesus foi lá e disse: não, eu trouxe vida. Como eu posso esquecer daquele que me batizou com o Espírito Santo, daquele que me levantou para ser profeta na terra? Como eu posso esquecer daquele que escreveu o meu nome no livro da vida? Como eu posso esquecer daquele que carregou os meus pecados, daqueles que morreu numa cruz por minha culpa? Como eu posso esquecer daquele que me escolheu para ser a sua morada, daquele que levantou o ministério, daquele que me deu acesso à presença do Pai, daquele que escreveu meu nome no livro da vida e está dizendo: tu és salvo, remido e comprado pelo sangue. Como eu posso esquecer daquele que tem estado comigo todos os dias? Adore a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Não é em memória dos homens, é em memória dele, porque os homens não fizeram nada por nós, mas Jesus Cristo, o homem perfeito, fez. Diácono e diaconisa, quando você estiver lá na porta, não faça por obrigação, mas faça em memória dele. Faça dizendo assim: eu estou fazendo porque ele morreu por mim. Eu estou fazendo porque ele me amou.
Obreiro, ao subir nesse altar, não suba apenas pela uma exigência do pastor, mas ao subir aqui, faça em memória dele, dizendo: foi ele que me levantou, foi ele que me encheu, me capacitou, foi ele que me colocou aqui. Eu faço isso porque ele me fez ser quando eu não era, me encheu quando eu era vazio, me salvou quando eu era perdido, me encontrou quando ninguém me procurava. É assim que nós temos que fazer em memória dele. Vem, Jesus, nesse lugar. Aqui tem uma igreja que tem uma memória ativa. Aqui tem o teu povo que tem uma memória saudável, que não esquece de quem o Senhor é. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado das nossas vidas. O Senhor é o Cordeiro de Deus que resolveu o problema do homem com Deus de uma vez. O Senhor é o Cordeiro de Deus que nos deu acesso ao Pai, que abriu o livro, resgatou os selos, quebrou os selos, desamarrou os selos, aleluia, e nos deu acesso à presença do Pai. Sinta a presença dele nesta manhã. Se você quiser falar em línguas estranhas, pode falar. Se você quiser falar em mistério, pode falar. Aleluia. É só trazer a memória. É só trazer a memória. É só trazer a memória. Quem Ele é, o que Ele fez, e o que Ele está fazendo, e o que Ele vai fazer. É só trazer a memória os feitos, as maravilhas, as grandes obras que Ele realizou na sua vida, na sua família. Se você começar a lembrar dessas coisas, trazer à memória essas coisas, esse lugar vai virar o Pentecoste. Esse lugar vai virar um avivamento só. Esse lugar vai ser impactado pela presença. Esse lugar será impactado pela glória. Esse lugar será tomado por anjos. Esse lugar será tomado por miríades de anjos. Quando você começar a trazer à memória esses feitos, aleluia, o céu vai descer neste lugar. A glória vai encher este lugar. O batismo com o Espírito Santo vai acontecer. O renovo espiritual vai acontecer. Quando você trazer à memória o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele fará, aleluia, esse lugar vai virar céu, esse lugar vai virar glória, esse lugar vai ser pouco para Deus. Oh, aleluia. 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 Charabanda cheia, sua carabaçu. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Lembrando que o Cordeiro agora não é o Cordeiro Pascual. Não. Lembrando agora que eu sou o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Às vezes o diabo vai trazer um bocado de acusação, e você vai dizer: não, tem poder na minha vida, mas não. Está aqui na minha memória, guardado aqui, que o Cordeiro de Deus me justificou, e hoje eu sou justiça de Deus através de Cristo. Amém.